Segundo Samuel, capítulo 4. A morte de Isbosete. Quando Isbosete, filho de Saul, soube que Abner morrera em Hebrom, perdeu o ânimo, e todo Israel ficou perturbado. Isbosete, filho de Saul, contava com 2 chefes de guerrilha. Um deles se chamava Baaná e o outro Recabe, filhos de Rimom, o Beerotita, dos filhos de Benjamim. Beerote era considerada parte de Benjamim. Os Beerotitas haviam fugido para Gitaim, onde habitam até o dia de hoje. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho deficiente dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando a notícia sobre Saul e Jonatas chegou de Jezreel. Sua ama o tomou e fugiu, e na pressa da fuga ele caiu e ficou aleijado. Ele se chamava Mefibosete. Recabe e Baaná, os filhos de Rimom, o Beerotita, foram à casa de Isbosete, no calor do dia, quando ele estava deitado ao meio-dia. Entraram ali no interior da casa, como se viessem buscar trigo, e o feriram na barriga. Depois, Recabe e Baaná, seu irmão, fugiram. Eles haviam entrado na casa quando ele estava deitado na cama, no seu quarto de dormir. Então o feriram e o mataram. Depois cortaram-lhe a cabeça e a levaram, andando a noite toda pelo caminho da Arabá. Assim, levaram a cabeça de Isbosete a Davi, em Hebrom, e disseram ao rei: Aqui está a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que procurava a tua morte. Assim, o Senhor vingou hoje ao rei, meu senhor, de Saul e da sua descendência. Mas Davi respondeu a Recabe e a Baaná, seu irmão, filhos de Rimom, o Beerotita: Vive o Senhor, que livrou a minha alma de toda angústia. Se, ao que me veio dizer, Saul foi morto, pensando que dava boas notícias, eu logo o apanhei e o matei em Ziclag, como recompensa pela notícia. Com muito mais razão, quando homens cruéis mataram um homem justo em sua casa, sobre a sua cama, não deveria eu requerer o seu sangue de vossas mãos e vos exterminar da terra? Então Davi deu ordem aos seus servos, e eles os mataram, e cortando-lhes as mãos e os pés, os penduraram junto ao tanque em Hebrom. Mas pegaram a cabeça de Isbosete e a sepultaram no sepulcro de Abner, em Hebrom. Segundo Samuel, capítulo 5. Davi é constituído rei sobre todo Israel. Então todas as tribos de Israel foram até Davi em Hebrom e disseram: Somos parentes de sangue. Além disso, quando Saul ainda era o nosso rei, eras tu quem comandavas as batalhas em Israel. E também o Senhor te disse: Serás o pastor do meu povo, Israel, e chefe sobre ele. Assim, todos os anciãos de Israel foram se encontrar com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez aliança com eles em Hebrom, perante o Senhor. E eles ungiram Davi, rei sobre Israel. Davi tinha 30 anos quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom reinou 7 anos, e 6 meses sobre Judá. E em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. E o rei partiu com as suas tropas para Jerusalém, para atacar os jebuseus, que habitavam naquela terra, os quais disseram a Davi: Não entrarás aqui. Os cegos e os aleijados te impedirão, querendo dizer:
Davi de maneira alguma entrará aqui. Mas Davi conquistou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Naquele dia, Davi disse: todo aquele que quiser ferir os jebuseus terá de subir pelo canal e ferir aqueles aleijados e cegos, adversários de Davi. Por isso se diz: nem cego nem aleijado entrará no palácio. Assim Davi habitou na fortaleza e chamou a cidade de Davi e foi levantando edifícios. Assim Davi habitou na fortaleza e chamou a cidade de Davi e foi levantando edifícios em redor, desde o Milo para dentro. Davi se fortalecia cada vez mais, porque o Senhor, Deus dos exércitos, estava com ele. Então Hirão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros, que edificaram uma casa para Davi. Davi entendeu que o Senhor o havia confirmado rei sobre Israel, e engrandecido o seu reino por amor do seu povo Israel. Os filhos de Davi, nascidos em Jerusalém. Davi tomou ainda concubinas e mulheres para si, depois que veio de Hebrom para Jerusalém. E Davi teve mais filhos e filhas. São estes os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliadá e Elifelete. Quando os filisteus souberam que Davi havia sido ungido rei sobre Israel, subiram todos em busca dele. Ouvindo isso, Davi desceu à fortaleza. Os filisteus chegaram e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou o Senhor: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor respondeu a Davi: ataca, pois entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então Davi foi para Baal-Perazim e ali os derrotou e disse: o Senhor rompeu os meus inimigos diante de mim, como as águas rompem barreiras. Por isso chamou aquele lugar de Baal-Perazim. Os filisteus deixaram ali os seus ídolos, e Davi e as suas tropas os levaram. Os filisteus voltaram a subir e se espalharam pelo vale de Refaim. E Davi tornou a consultar o Senhor, que respondeu: não subirás, mas dá a volta por trás e ataca-lhes em frente das amoreiras. Quando ouvires o estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, tu te apressarás, pois é o Senhor que sai diante de ti a ferir as tropas dos filisteus. Então Davi fez como o Senhor lhe havia ordenado, e atacou os filisteus desde Geba até chegar a Gezer. 2 Samuel, capítulo 6. Davi leva a arca para Jerusalém. Davi voltou a reunir os melhores homens de Israel, num total de 30.000. Depois partiu para Baalá, de Judá, com todos os que estavam com ele, para trazerem dali a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, entronizado sobre os querubins. Puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava sobre a colina. Uzá e Aio, filhos de Abinadab, conduziam o carro novo, e eles foram levando-o com a arca de Deus, desde a casa de Abinadab, que ficava na colina. Aio
caminhava adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam perante o Senhor, com todo tipo de instrumentos de pinho, como também harpas, saltérios, tamboris, pandeiros e símbalos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão e segurou a arca de Deus, pois os bois haviam tropeçado. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por seu erro, e Uzá morreu ali, junto à arca de Deus. Davi irritou-se, porque o Senhor irrompera em ira contra Uzá. Por isso, aquele lugar passou a se chamar Pérez-Uzá, até o dia de hoje. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse: Como poderei trazer a arca do Senhor? Então não quis levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a deixou na casa de Obed-edom, o geteu. A arca do Senhor ficou 3 meses na casa de Obed-edom, o geteu, e o Senhor o abençoou, e a toda a sua casa. Então informaram a Davi: por causa da arca de Deus, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo quanto é dele. Davi então foi e com alegria fez subir a arca de Deus, desde a casa de Obed-edom para a cidade de Davi. Quando os que levavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam boi e um animal gordo. E Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, vestindo um colete de linho. Assim Davi e toda a casa de Israel subiam, trazendo a arca do Senhor, com júbilo e ao som de trombetas. Quando a arca do Senhor entrou na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. Quando viu o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou no seu coração. Trouxeram a arca do Senhor e colocaram-na no seu lugar, no meio da tenda que Davi havia armado para ela. Então Davi ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Quando Davi acabou de oferecer os holocaustos e as ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Depois repartiu para todo o povo, para toda a multidão de Israel, aos homens e às mulheres, a cada um pão, um bom pedaço de carne e um bolo de passas. Em seguida, todo o povo se retirou, cada um para sua casa. Então Davi voltou para abençoar a sua casa. E Mical, filha de Saul, saiu para encontrar-se com Davi e disse: Que maravilha fez o rei de Israel hoje, descobrindo-se na frente das servas de seus servos, como um indivíduo qualquer. Davi, porém, disse a Mical: Foi perante o Senhor que me alegrei, perante aquele que me escolheu no lugar de teu pai e de toda a casa dele, estabelecendo-me por chefe sobre Israel, o povo do Senhor. Ainda me alegrarei perante ele. Também me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos meus olhos, mas serei honrado pelas servas de quem falaste. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. 2 Samuel, capítulo 7. Davi deseja edificar um templo ao Senhor. O rei Davi estabeleceu-se em seu palácio, pois o Senhor havia lhe dado descanso de todos os seus inimigos ao redor. Então ele disse ao profeta Natã: Estou morando num palácio de cedro, ao passo que a arca de Deus continua numa tenda. Natã respondeu ao rei: Vai e faze tudo quanto está no teu coração, pois o Senhor está contigo.
Mas naquela mesma noite, a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Vai e dize ao meu servo, Davi: Assim diz o Senhor: Edificarás uma casa para que eu nela habite? Não habitei em casa alguma, desde o dia em que tirei os israelitas do Egito até o dia de hoje, mas tenho viajado e habitado num tabernáculo. E em todo lugar por onde tenho viajado com todos os israelitas, disse eu por acaso a algum dos chefes das tribos, aos quais ordenei que cuidassem do meu povo Israel, porque não me edificais uma casa de cedro? Agora, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tirei do campo, onde cuidavas das ovelhas, para que fosses o príncipe do meu povo Israel. Estive contigo por onde andaste, e destruí todos os teus inimigos diante de ti. Agora te tornarei tão famoso quanto os poderosos da terra. Também estabelecerei o meu povo, Israel, num lugar, e ali o plantarei, para que habite no seu lugar, e não seja mais perturbado, e nunca mais seja oprimido pelos perversos, como antes, como no tempo em que constituí juízes sobre o meu povo Israel. A ti, porém, darei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te declara que ele te edificará uma casa. Quando os teus dias se completarem e descansares com teus pais, providenciarei um sucessor da tua descendência, que procederá de ti, e estabelecerei o reino dele. Ele edificará uma casa ao meu nome, e para sempre estabelecerei o trono do seu reino. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Caso venha a cometer alguma transgressão, eu o castigarei com castigos humanos e com açoites de homens, mas não retirarei dele o meu amor fiel, como fiz com Saul, a quem tirei da tua frente. Mas a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Natã relatou a Davi todas essas palavras e toda essa visão. Então o rei Davi entrou, sentou-se perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus, e quem é minha família, para que me tenhas trazido até aqui? Senhor Deus, isso ainda foi pouco aos teus olhos, pois também falaste sobre a família do teu servo, para tempos distantes. É assim que ages com os homens, ó Senhor Deus. Que mais te poderá dizer, Davi? Tu conheces bem o teu servo, ó Senhor Deus. De acordo com a tua palavra e a tua vontade, é que fizeste esta grandiosidade e a revelaste ao teu servo. Portanto, tu és grandioso, ó Senhor Deus, pois não há ninguém semelhante a ti, e não há outro Deus, mas tu somente, segundo tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos. Que outra nação na terra é semelhante ao teu povo Israel, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo, para te tornares famoso e fazeres a favor dele estas grandes e terríveis coisas para a tua terra, diante do teu povo, que do Egito resgataste para ti, expulsando nações e seus deuses? Assim estabeleceste o teu povo Israel como teu próprio povo para sempre, e tu, Senhor, te fizeste o Deus dele. Agora, ó Senhor Deus, confirma para sempre a palavra que falaste acerca do teu servo,
e da sua família, e faze como tens falado, para que teu nome seja engrandecido para sempre, e se diga: o Senhor dos Exércitos é Deus sobre Israel, e a família do teu servo será estabelecida diante de ti. Pois tu, Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, revelaste ao teu servo: eu te edificarei numa casa. Por isso, o teu servo teve ânimo para fazer-te esta oração. Agora, Senhor Deus, tu és Deus, e as tuas palavras são verdadeiras, e tens prometido a teu servo esta bondade. Agora, na tua vontade, abençoa a família do teu servo, para que subsista para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus, prometeste, e com a tua bênção, a família do teu servo será abençoada para sempre.